Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o professor Paulo. Essa, aqui no cantinho, é a nossa intérprete de Libras, a Patrícia. E essa é mais uma aula conectada do projeto Educação Conectada de Santa Cruz do Capibaribe. Se eu falar para você sobre japonês, o que vem na sua cabeça? Bom, eu imagino pessoas de olhos puxados, palavras escritas com letras bem diferentes da nossa e comidas gostosas feitas com arroz e peixe. E se eu disser africano? Bom, geralmente nós pensamos em pessoas negras, com roupas bonitas e danças animadas. Nós temos uma imagem sobre os povos que reflete sua cultura. O personagem Aladim, por exemplo, traz elementos da cultura árabe. Já aquelas histórias de reis, rainhas, princesas, bruxas, dragões fazem parte da cultura, história e do folclore da Europa. E se eu te pedir agora para pensar em um brasileiro, o que vem na sua cabeça? Bom, nesse caso é melhor olhar no espelho, né? Afinal, você é brasileiro ou brasileira. A construção do nosso povo foi uma grande mistura. Pessoas de várias partes do mundo vieram para o Brasil nos últimos 521 anos e formaram esse povo tão diversificado. Mas e antes disso? O que é que tinha aqui? Bom, há 500 anos atrás, o mundo era bem diferente. Não existiam aviões e os navios que eram usados para percorrer grandes distâncias pelo mar eram movidos pelo vento, com velas. Por isso, o mundo era menos misturado do que é hoje, e as culturas eram bem separadinhas. Aqui, onde hoje é o Brasil, havia vários povos, como se fossem vários países. 11 milhões de pessoas, mais ou menos, viviam aqui, dividido em nações, tribos, grupos, que falavam línguas diferentes e tinham diferentes costumes. Da mesma forma que mundo afora, os diferentes povos falam diferentes línguas, como português, inglês, espanhol, italiano, alemão, japonês, chinês, zulu, árabe, francês. Aqui se falava ticuna, guarani kaiowá, caingang, chavante, yanomami e mais um monte de idiomas. Um monte mesmo. Ainda hoje existem mais de 150 línguas. Essas que eu citei são só as mais faladas. E tudo isso só no Brasil. Hoje, que aqui é Brasil, nós falamos português. Mas muitas das palavras que nós usamos são de idiomas como esses que eu citei. Como capivara, carioca, catapora, mingau, peteca, tamanduá e vários nomes de cidades, como Taquaritinga e Caruaru, e estados como Paraíba e Piauí, e o nosso rio Capibaribe, que na língua tupi significa rio das capivaras. Além das línguas, como qualquer outro povo, as pessoas que viviam aqui tinham seus costumes. As casas, por exemplo,
eram feitas de palhas, cipós, folhas e madeira. E dependendo do tamanho e do idioma, eram normalmente chamadas de oca ou maloca. A alimentação era 100% natural. Frutas, legumes, raízes, que a gente aprendeu com eles e come até hoje, como a macaxeira, o cará, o milho, açaí, guaraná. Eles também caçavam aves e roedores e eram excelentes pescadores. Tinham religiões variadas, em que cultuavam elementos da natureza, como o sol e a lua, e tinham como referências os mais velhos. E faziam festas maravilhosas, e tinham seu próprio jeito de se vestir, ou, nesse caso, de não se vestir. Esses povos que viviam no Brasil, e que chamamos de povos originários, tinham uma grande conexão com a natureza. Não desmatavam, não agrediam, não poluíam. Cuidavam da natureza, agradecidos com tudo que ela lhes dava. Tudo começou a mudar quando os portugueses chegaram. Isso porque eles vinham da Europa e achavam que só a cultura deles é que era certa. Quando chegaram, já começaram a querer mudar tudo. Chamaram os povos que viviam aqui de índios. Tentaram mudar a língua, a religião, os costumes, as casas e até a relação com a natureza. Eles queriam desmatar e poluir para encontrar ouro e outros materiais. Só que a terra aqui já tinha donos. E além de tudo, esses invasores ainda tentaram fazer os índios de escravo. Só que os índios não aceitaram e lutaram. Só que os índios só tinham a natureza. Quando precisavam lutar, entre eles usavam flechas e lanças. Mas os europeus tinham armas de fogo, tinham pólvora. Além disso, junto com os europeus vieram doenças, como a gripe, que para os europeus só provocava sintomas leves, mas que podiam matar os índios, porque era nova para eles. Como a Covid, agora que está dando esse trabalhão, porque para todo mundo ela é uma doença nova. Enquanto a população do Brasil cresceu e as cidades ocuparam o lugar da floresta, a população dos povos indígenas diminuiu muito. De mais de 11 milhões há 500 anos atrás, hoje eles são menos de 1 milhão. Existem leis de proteção para os povos indígenas e reservas de florestas para algumas tribos que continuaram no seu lugar original. Atualmente, são cerca de 305 povos indígenas no Brasil, a maior parte na floresta amazônica. O maior deles é o povo Guarani, com mais de 85 mil pessoas, mas eles têm poucas terras. Quem tem o maior território é o povo Yanomami, que tem 27 mil pessoas. E o maior povo indígena da região amazônica é o Ticuna, com 53 mil pessoas. Há ainda mais de 100 povos indígenas isolados que não têm qualquer contato com não indígenas. Os povos indígenas ainda lutam pela sobrevivência, para que as leis de proteção sejam respeitadas, assim como sua cultura e suas terras, que são constantemente invadidas. O Brasil deve muito aos primeiros brasileiros, e por isso, hoje, 19 de abril, é comemorado o Dia do Índio, pois neste dia, há 81 anos atrás,
lá no México, líderes indígenas de vários países se reuniram para lutar pelos direitos de seus povos. Muitos dos nossos costumes hoje vêm da cultura indígena, como andar descalço, dormir na rede, comer coisas como farinha de mandioca, várias formas de preparar carnes e peixes, várias frutas, comidas de milho, remédios feitos de plantas, além de chás, histórias do nosso folclore, como boitatá, caipora e curupira, tomar mais de um banho por dia. Você sabia que os europeus não gostavam muito de banho? Além de panelas e utensílios feitos de barro. Hoje é o Dia do Índio e o melhor presente que podemos dar é conhecer, ouvir e principalmente respeitar. Eu fico por aqui e espero vocês na próxima aula Conectado.